Olá, meu amigo e minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal, dia 24 de fevereiro de 2023. Esse é o nosso quarto vídeo do dia. Que prazer enorme estar aqui com você no início dessa noite, né? E a gente tem muita informação para trazer para vocês. O intuito do nosso canal, se você é novo aqui, para que fique claro, é fazer uma análise sobre o que está acontecendo no Brasil e no mundo, tá? Eu sou advogado, jurista, filósofo político. E o intuito é esse, entender um pouquinho mais sobre as mazelas da política brasileira. O que realmente está acontecendo? Só que a gente quer trazer de modo fácil, de forma simples, que você, cidadão brasileiro, consiga compreender e que não fique adstrito àquelas pessoas que fazem parte do sistema, que estão na mídia, estão nos meios de comunicação tradicional. Então, seja muito bem-vindo, é um prazer ter você aqui. Se quiser se juntar a nós e ser um inscrito, bora lá, rumo a 1.400.000 seguidores aqui no nosso canal. E bora começar com notícia, né? Afinal, você está aqui para isso, não vai ser nessa sexta-feira abençoada que eu vou te enrolar. Um trabalho que eu estou fazendo já há algum tempo é acompanhar o posicionamento dos nossos parlamentares. Então, assim, fica analisando as postagens no Twitter, aquilo que cabe a gente fazer uma crítica, uma análise aqui construtiva, ou então fazer uma crítica de uma coisa errada mesmo que algum político fez. Nosso intuito é fazer essa análise. E eu estou trazendo para vocês aqui agora um Twitter publicado pelo Plínio Valério, que é senador da República. Olha só o que ele escreveu aqui sobre o Luiz Inácio Lula da Silva. O Brasil está passando vergonha, vexame com sua política externa, de fechar os olhos para as atrocidades cometidas pelo companheiro Ortega, na Nicarágua. Até o Boric e Petro já pularam do barco. Enquanto isso, Lula, a cada dia, cria um órgão de repressão a adversários. O que o Plínio Valério está falando aqui? E por que eu estou dando tanta atenção ao que ele está falando? Porque ele está correndo atrás em acabar com aquele tal Ministério da Verdade que o Lula criou, de perseguição aos opositores. Então, assim, hoje mesmo o Flávio Dino, que é o ministro da Justiça, ele fez uma postagem de vídeo falando que vai sim regulamentar tudo aquilo que eles puderem na rede social. Ou seja, vai ter perseguição a empresas, vai ter perseguição a influenciadores. Se falar o que eles não agradam, vai ser considerado discurso de ódio contra eles. Isso é absurdo. É o mesmo regime do Ortega e também do Nicolás Maduro. E isso é grave. Outros presidentes de esquerda, presidentes que, embora tenham a ideologia de esquerda, têm coerência naquilo que eles falam, eles estão fazendo críticas ao Lula, ao Maduro, ao Ortega. Você tem noção de que o Brasil já está sendo rebaixado, equiparado aos países de ditadura como a Venezuela, Nicarágua e Cuba? Pelos próprios vizinhos de esquerda, pelo próprio Gabriel Boric, também pelo Petro, tá? Que é do Chile, estão fazendo aí a análise de que o Brasil está se embrenhando no mar da ditadura. E isso não é correto. Então, assim, a gente precisa de um Senado forte, de um Congresso forte, para barrar essa ditadura que vem. Porque o STF, o Judiciário brasileiro, você sabe que ele está dando corda para o que o Lula está fazendo. Pelo contrário, está sendo até cúmplice e conivente com isso, com algumas decisões altamente arbitrárias que a gente vê na justiça brasileira. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a democracia é a peça principal que nós precisamos. A democracia é a última rádio, ou seja, é o fim ao qual nós buscamos. Mas eles querem destruir a democracia sobre o falso argumento de que estão defendendo a democracia. E isso a gente não pode aceitar. Não pode aceitar a valorização por parte do presidente da República de países que violam direitos humanos, dentre outras situações. E um direito básico e elementar do cidadão é o direito de se defender, uma vez que o Estado é ineficiente, o Estado é incompetente em manter a segurança. Não à toa, das 50 cidades mais violentas do mundo, 10 estão aqui dentro. Você sabe o quanto isso é grave? Você sabe o quanto isso chega a ser trágico para a população brasileira que vive nessas áreas de alto risco de violência? E desses 10, 9 é da esquerda. Por quê? Porque eles não querem uma população
ativa economicamente, eles não querem uma população que pode se defender. Não é o intuito deles, nunca foi. Nunca foi. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Eu vou trazer para vocês, tá? Esse aqui é o Hélio Beltrão, tá? Para quem não conhece o Hélio Beltrão, ele é o criador de uma instituição que chama Misses Brasil, tá? E ele é comentarista da CNN. Então, sobre aquela chacina lá do caso da sinuca de Sinop, ficou conhecido como a chacina de Sinop, foram 2 rapazes que perderam no jogo de sinuca e mataram algumas pessoas, lembra disso? Pois é. Sobre aquele caso, o Hélio Beltrão foi instado na CNN. E o pessoal achava que ele ia lacrar, falar que Bolsonaro é armamentista e por causa disso a violência aumentou. Mas olha só a resposta que ele deu, que vale a pena você ouvir. Presta atenção. Essa chacina é culpa da política armamentista do Bolsonaro? Essa chacina é culpa dos assassinos, desses abomináveis seres que fizeram isso que foi feito ontem. Essas pessoas têm que mofar na cadeia. Infelizmente, o Brasil tem uma impunidade absurda em que, provavelmente, daqui a 10 anos, esses caras estão aí cumprindo o condicional, estão livres, etc. Eles têm que mofar na prisão. A gente tem que discutir penas, como a gente vê mundo afora, 300 anos, 500 anos, até no Brasil tem pena desse tipo, mas acaba soltando hoje. Eu acho que condenou para esse prazo, cumpre, acesso à arma tem em cada esquina. Todo criminoso tem acesso à arma o tempo inteiro. Assim como no caso das drogas, é proibido e todo consumidor de drogas encontra a cada esquina. Então, bandido tem acesso à arma sempre. O Sabino colocou, eu acho que a gente tem que se centrar em dados e não em politização, dado incômodo para a tese de que CAC é o culpado, sei lá o que é. O número de homicídios do Brasil diminuiu significativamente nos últimos 4 anos. Correlação não implica em causalidade. Ok, mas se CAC fosse o responsável por todo esse drama, a gente veria, sem dúvida, um efeito nos números. A quantidade de homicídios existentes, se você pegar o número de CACs envolvido nisso, é mínima. Sem falar que CACs também previnem mortes. E esse tipo de coisa precisa ser também mencionado. Então, o que ele falou aqui é muito interessante. Por quê? Porque um cidadão armado, ele preocupa-se em tirar a arma, ele preocupa-se em fazer o registro, ele gasta para comprar arma no mercado pagando impostos, ele gera emprego e ele não vai fazer isso para sair fazendo baderna. Então, casos isolados de um cidadão criminoso que faz isso, acontece. São casos isolados. Mas não se compara aos casos de bandidos que compram por 1/3 do valor, principalmente armas roubadas, armas feitas no mercado clandestino, compra por 1/3 do valor que o CAC compraria, não fez um curso, não pediu registro, não está registrado aquela arma, e aquele cara vai comprar isso para roubar, para matar, para assaltar. Isso é fato. E que se o bandido sabe que ele pode perder e ter o CPF cancelado, ele vai pensar 2, 3 vezes antes de pôr a cara para tomar chumbo. É fato. Então, o que a gente tem que ter em mente agora é que se a gente observar números, a criminalidade no Brasil reduziu e muito. Eu senti, eu vi isso acontecendo. Estava nítido. Foi só a vitória do Lula eu comecei a ver muito mais marginal na rua. Ou você não começou a perceber isso? Eu comecei a ver postagens o tempo todo de gente postando crimes, violência, assassinato, roubo, toda hora nas redes sociais. É simples. Basta você analisar com um pouco de cautela que você vai perceber que o nosso Brasil está indo para o lado errado. Vamos falar de Luiz Inácio Lula da Silva e vamos entender as narrativas que acontecem. Rússia, eu quero que você entenda, ó. Rússia avalia a proposta de paz para a guerra na Ucrânia enviada por Lula. Lula enviou um ofício pedindo para que a Rússia deixe de guerrear com a Ucrânia. Então, a Rússia vai analisar a proposta de pedido de paz de Lula. Então, Lula é o novo Mandela a partir de então. Eles constroem uma narrativa de uma maneira tão simples, sabe?
E o idiota útil, ele cai dentro dessa narrativa se ele não começar a perceber os fatos. Eu posso mandar uma carta pedindo para o Lula deixar a presidência agora. E a carta chega lá no Lula. E a hora que eu entrego, ele assina o recebido. Aí eu venho aqui e faço a matéria. Lula vai analisar uma carta que pede a sua renúncia. É isso. Ou seja, foi enviado e eles receberam. Então ele falou, recebi, de forma até, sabe, assim, protocolar, não, recebi. Mas é sério, vocês estão acreditando que isso aí vai dar resultado? Uma cartinha do Lula vai parar a guerra na Ucrânia e na Rússia? É sério? Tá de brincadeira? E o principal é que você tem que ver os comentários. Olha aqui, orgulho desse meu presidente. Na boa, se esse homem parar a guerra, ele zerou a vida. Nobel da Paz para o Lula. Pois é, né? Você vê como que as narrativas são feitas, como que o argumento é feito. Você quer saber o quanto que o mundo está esperando a narrativa do Lula? Como é que o mundo está satisfeito em receber assim as cartinhas, a hipocrisia? Faz o L do amor, que o mundo vai entrar em paz, os pombinhos brancos vão voltar a voar, todo mundo vai poder andar na rua com os animais. Sabe aqueles livrinhos que você recebe do pessoal do Testemunho de Jeová, que chamava Sentinela, que você olhava, todo mundo em campos verdejantes? Pois é, vocês estão imaginando que vai ser assim, né? Dá uma olhada aqui. O governo da Alemanha decide retaliar o Brasil. Isso aqui é o Renato Souza, tá? Que é comentarista político também. O governo da Alemanha decide retaliar o Brasil e embarga a compra de blindados Guarani destinados às Filipinas, após o governo Lula se recusar a enviar munições para tanques que serão usados a favor da Ucrânia na guerra contra a Rússia. Tá? O embargo foi confirmado pelo Federal Office of Economic Affairs and Export Control da Alemanha, tá? E controle de exportação da Alemanha. Gente, vamos lá, vamos ser sinceros. Não é com paz e amor. Não o Lula vai acabar tanto com a guerra igual ele acabou com a violência do morro, né? Lembra de uma coisa? Não é com um policial com flor na mão que ele vai enfrentar o traficante de fuzil. Não é com cartinha que o Lula vai acabar uma guerra entre Rússia e Ucrânia, tá? Então, assim, o pessoal tem que ter mais noção um pouquinho para entender, sabe? Será que realmente o Lula é esse mister de geopolítica? Porque ele foi lá com esse papinho de paz e amor com o Biden e o Biden riu da cara dele. Fez piada com a cara do Lula lá. Porque voltou de lá, olha só o quanto o Lula saiu lá dos Estados Unidos desmoralizado. Ele foi com esse papinho de proposta da paz e teve que sair de lá forçado a assinar uma carta em retaliação à Rússia. Você entendeu? E agora ele manda cartinha de amor para a Rússia? E a Rússia vai parar a guerra por causa da carta de amor do Lula? Vocês estão brincando. O Lula quer pagar dentro da sua narrativa aí, de novo Nelson Mandela da história, mas assim, o brasileiro já não está, sabe, caindo nessa narrativa, não. Pelo menos o cidadão mais consciente que realmente procura entender um pouco mais de política já não está comprando essa ideologia, não. Tá? Ficou até o final do vídeo, meu amigo? Peço a você que deixe um comentário aí se gostou do nosso conteúdo, se não gostou. Estou tentando fazer o meu melhor. Estou aprendendo sempre com você. Tá? Então a gente está aqui para poder trazer um conteúdo de relevância, sabe? Tirar essas narrativas que hoje estão tão feias, né? Tá tão difícil se acreditar em algum lado. Não dá nem para você acreditar na política brasileira. O que está acontecendo, sabe? Um mente de um lado, outro mente do outro, e tá difícil. Então, a gente tenta trazer um pingo de lucidez nesse nosso diálogo aqui, nessa nossa conversa, que a gente já está acostumado aqui, tá bom? Obrigado por tudo, um abraço, eu volto às 9 horas, com aquele resumão que você já está acostumado, combinado? E a gente vai trazer muita pauta importante. Só lembrando, tá? Se você não adquiriu ainda o nosso livro, 20 Regras para a Vida, é a forma que você tem de ajudar o nosso canal aqui a se manter, tá? E com certeza você vai gostar do conteúdo, sabe? São 20 pontos, sabe? São 20 frases que eu escolhi a dedo para você e expliquei como isso pode mudar o seu conceito e mudar a sua vida, tá bom? R$ 5,99, você já baixa o livro, já sai lendo, faz o download do livro, eu tenho certeza que você vai gostar. Um grande abraço e até o próximo vídeo.